Deu aí? Ok, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias que o apóstolo Paulo usou para ganhar almas. Leia a parte de baixo para mim ali, em vermelho. Gerando filhos e fazendo discípulos. Meninos, vocês podem sentar. Depois a gente canta. Ok. Eu trouxe uma estatística aqui, ela não está atualizada. Se eu não me engano, ela é de 2009. 3 anos atrás. Esta estatística, ela traz a quantidade, o número de pessoas que hoje estão dentro dessas religiões. Eu peguei ali as principais. Dentro do cristianismo, nós temos 2,1 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões e 100 milhões, 2009 isso. Dentro do islamismo, nós temos 1,3 bilhão. Dentro do hinduísmo, nós temos 1 bilhão de pessoas hoje. Dentro do budismo, são 500 milhões. Dentro do judaísmo, são 14 milhões. Shintoísmo, não se sabe ao certo. Sikhismo, a fé Bahá'í, o jainismo e outras. Bem, cada uma dessas principais religiões, elas usam um tipo de estratégia para ganhar adeptos. Será que a Bíblia fala sobre estratégia? Nós vamos ver hoje. Então nós temos ali a cruz, nós temos ali a segunda ali a estrela, chamada estrela de Davi. É uma estrela de 6 pontas que representa o judaísmo. Nós temos o símbolo do hinduísmo, a lua com a estrela de 5 pontas, o islamismo, o budismo, enfim, cada uma dessas aí. E aí, o que cada uma dessas religiões prega? O cristianismo, cristão, parecido com Cristo. Qual que é a mensagem, o pilar principal do cristianismo? Não, leia lá, gente, vamos lá. Então, esse é o pilar principal. Pode ligar essas luzes nas laterais para mim? Pode ligar. Esses projetores são bons. Ok. Então, essa é a mensagem principal. A salvação, ela é unicamente pela fé. Você não tem que ser bonzinho. O fazer obras, realizar obras, é por causa da fé que você tem. Não é para conquistar a salvação, é porque você é salvo. Amém? Ok. O judaísmo, qual que é a mensagem do judaísmo? Como a questão doutrinária às vezes é muito longa, extensa, eu diminuí e resumi o mais que eu pude aqui, tá? Em sua essência, o judaísmo ele prega que a vida é o quê? Uma dádiva, um dom de Deus, e por isso o homem deve se esforçar para fazer dela o melhor possível usando todos os talentos que o Criador lhe concedeu. O Deus apresentado pelo judaísmo é a entidade viva, vibrante, transcendente, onipotente e justa. Diferentemente do cristianismo, essa crença não acredita que o Messias, ou Mashiach, Jesus Cristo, já veio à Terra e o aguarda até hoje, como uma promessa contida na Torá. Torá, a lei de Deus. Ok. Segundo a doutrina do hinduísmo, o ser humano está preso a um ciclo, o quê? Eterno, de morte e renascimento. O que é isso? Reencarnação, né? Chamada Sansara, pelo qual está fadado a reencarnar e a sofrer em infinitas vidas. Então esse ciclo, para eles, isso nunca terminará, nunca. As reencarnações como ser ou animal. Então, na religião hindu, eles acreditam piamente que você pode vir como um homem, ou você pode vir como uma galinha, ou uma barata, ou um rato. Parece para nós estranho isso. Mas vamos voltar aqui um pouquinho. Dá uma olhada na quantidade de pessoas que acreditam nisso em 2009. 1 bilhão de pessoas.
É ou não é muita gente? É muita gente. Ok. As reencarnações como ser humano ou animal são regidas pelo karma, preceito segundo o qual a forma como renascemos em nossa vida atual foi definida pela vida anterior, pelo estágio espiritual que alcançamos e os atos que nela praticamos. O islamismo, o que ele prega? Ele prega a submissão total do homem à vontade de Alá, o Deus único para eles, criador de todo o universo. Eles não acreditam no Filho e no Espírito Santo. O Filho foi apenas um profeta, um bom homem, e o Espírito Santo é a força de Alá. Tá? Essa submissão é chamada de Islão, e aquele que tem a fé em Alá é denominado muçulmano, porque ele acredita. Proíbe os fiéis que comam carne de porco, consumam bebida alcoólica, pratiquem jogos de azar. O roubo é severamente punido. Em alguns países, você pode entrar no YouTube, em alguns países, eu lembro de uma criança que eu vi, eles passam o carro em cima do braço da pessoa para esmagar, porque foi pego roubando, né? Questão de estupro, eles amputam a pessoa, arrancam, cortam o órgão genital e jogam para os cachorros. É assim que funciona. A poligamia e a escravidão são permitidas, então o camarada pode ter quantas mulheres ele quiser, desde que ele cuide delas. Seguem o Alcorão, que consideram um livro sagrado. Dizem os estudiosos do Alcorão que o anjo Gabriel desceu e chamou Mahoma, ou Maomé, e citou para ele a palavra do Deus Alá, do Deus único, e aí ele escreveu sendo analfabeto. Isso foi um milagre que aconteceu. Enfim, só para você entender. O budismo é uma doutrina que acredita que cada um de nós somos deuses. Então você é um deus para o budismo. Por isso, quando se encontram, eles falam namastê. Eles estão fazendo uma salvação ao Deus que ele acredita que está dentro de você. Isso aqui para eles é só uma capa. Né? Você já ouviu essa palavra, já ouvi ela muitas vezes. Não acredita no único Criador. É uma crença que nega a Deus. Porque se eu sou Deus, eu vou acreditar em outro Deus para quê? Né? Para eles, antropologia, o homem não tem nenhum valor. Então você não vale nada. Sua existência é temporária. O que vale é a coisa espiritual. Então, para que você vai comer e engordar, irmão? Você não vale nada mesmo. Salvação. As forças do universo procurarão meios para que todos os homens sejam iluminados ou salvos. A alma do homem, a reencarnação é um ciclo doloroso, porque a vida se caracteriza em transições. Todas as criaturas são ficções. Então você vê que eles também acreditam na reencarnação, e o budismo também é a mesma coisa. Você pode vir como ser humano, ou você pode vir de repente como um bichinho, ou como uma planta de repente. Shintoísmo é a religião primitiva do Japão, baseia-se no culto da natureza, dos antepassados e das coisas do país. Tá? É bem cultural o shintoísmo no Japão. Eles são panteístas, ou seja, tudo na natureza é habitado por Deus. Existe um Deus da montanha, um Deus da floresta, Deus dos rios, da pedra, dos animais, do fogo, do ar, enfim. Tudo para eles é Deus, 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 Deus. Idêntica ideia foi perfilada agora já racionalmente no século XVII pelo filósofo Baruch de Spinoza, para quem espírito e matéria eram uma coisa só. Um filósofo concordou com essa ideia e falou a respeito dela. O culto do shintoísmo é indissociável da natureza, prega total integração, a plena aproximação física e espiritual a ela, a plenitude desse sentimento de irmanação, do casamento do corpo e alma, natureza, e é o objetivo máximo do shintoísmo. Para o shintoísmo, nós nascemos com duas almas, você imagina. Uma alma só já dá trabalho a ter duas. Né? Ao morrermos, nossa alma terrena se desfaz na terra, com isso nossa consciência. Mas a divina torna-se novamente um Deus e habitará o reino dos céus. Por isso somos todos deuses e proviemos dos deuses. Sikhismo ensina que Deus é eterno e sem forma, e é impossível captá-lo em toda a sua essência. Ele foi criador do mundo, dos seres humanos, deve ser alvo de devoção, de amor, parte dos humanos.
O sikhismo ensina que os seres humanos estão separados de Deus devido ao egocentrismo que os caracteriza. Esse egocentrismo faz com que os seres humanos permaneçam presos no ciclo de renascimento. De novo, reencarnação. E não alcance a libertação, que no sikhismo é entendida como a união com Deus. A fé Bahá'í. Os ensinamentos Bahá'í atribuem grande importância ao conceito de unidade das religiões. Essa fé Bahá'í, eles têm adeptos também no nosso país, no Brasil. Eles pregam a paz entre todas as religiões. Tem que haver uma união aí. Enfim, tem tanta coisa aqui que eu coloquei, eu não vou falar tudo para vocês. O jainismo é uma das religiões mais antigas da Índia, juntamente com o hinduísmo, o budismo, compartilhando com esse último a ausência da necessidade de Deus como criador ou figura central, não precisa de Deus. O karma no jainismo não é apenas um processo em que determinadas ações produzem ações, mas também uma substância física que se agrega a uma alma. As partículas de karma existem no universo e associam-se a uma alma devido às ações dessa alma. Por exemplo, quando uma alma mente, rouba ou mata, esta provoca agregação de karma na sua alma. Então você precisa se limpar disso. Como é que você se liberta disso? Aí na parte final lá diz o seguinte: com jejum, retiro para locais isolados, mortificação do corpo e meditação. Tá. Então, religiões, cada uma delas tem a sua, vamos lá, cada uma delas tem a sua estratégia. Bom, e no Evangelho? É diferente? O Senhor também usa de estratégia para nos atrair a Ele? Sim ou não? Com certeza. Nós vamos ver algumas coisas, aqui eu coloquei algumas coisas sobre Paulo, por exemplo. Então, vamos ver 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19 ao 23. Cada uma das religiões, elas vão ter uma doutrina, ou elas vão ter alguns pensamentos filosóficos que a caracterizam. Acharam aí? Eu quero que você anote, isso aí é bom você anotar, depois na célula você vai discutir esses versículos, vai fazer a ruminação da palavra, enfim. Então diz assim o texto, 1 Coríntios 9, 19, 23. Por quê? Sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto. Aí Paulo dá um motivo. Por causa do Evangelho. Para ser também participante dele. Ok. 1 Coríntios 3,18, o Paulo diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Vamos comentar isso aqui depois, tá? Então eu tenho que ser louco para quê? Ok, então vamos lá. Louco para pregar o evangelho da salvação. Isso é o quê? Estratégia. Mas nós pregamos a Cristo, o quê? Crucificado. Que é escândalo, ofensa para quem? Para os judeus. E é loucura para quem? Para os filósofos inteligentes, os gregos. Diz a Bíblia. 1 Coríntios 1, 25, Paulo diz assim: porque a loucura de Deus, então Deus também tem loucura. E qual que é a loucura de Deus? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens.
e a fraqueza de Deus. Então também existe uma fraqueza em Deus. Que fraqueza é essa? É mais forte do que os homens. Então Paulo está trazendo para nós aqui algumas informações que são preciosas para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Aí ele diz assim, olha, não sou eu apóstolo, 1 Coríntios 9:1, não sou livre, eu fui liberto de toda filosofia, de toda religião, o Senhor me deu liberdade. Não vi a Jesus, não tive encontro com Jesus, e não foi uma vez só. Não sois vós, diga aí, a minha... Vamos lá. Ok, mais alto. O que ele está querendo dizer aqui, a minha obra no Senhor? Ele está dizendo que existe um trabalho, diga aí trabalho, diga ministério, que Deus deu para ele. Essa obra, vamos lá, leia lá. Esta obra, esse trabalho, esse ministério, esse esforço, ele tem que redundar em quê? Qual que é a finalização disso? Vidas. É isso que Paulo está dizendo para nós. Então agora nós vamos aprender algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo, ele usava algumas estratégias para gerar filhos, para fazer discípulos. Nós temos, por exemplo, Timóteo, que era filho dele. Estou falando filho na fé. Nós temos Tito, que era filho de Paulo. Nós temos um jovem que causou prejuízo ao seu patrão, chamado Onésimo, que era filho de Paulo. Paulo diz que gerou ele na prisão. Então Paulo, ele usava algumas estratégias para salvar alguns. E isso, todas as seitas e religiões, elas fazem isso. Elas têm uma mensagem, elas têm uma parte doutrinária. E aí, como é que eu vou transmitir isso para alguém? Então, a questão de transmitir aquilo que ele aprendeu, seja no budismo, no hinduísmo, no islamismo e muitos outros ismos por aí, eu preciso agora de uma estratégia para ganhar adeptos. E Deus não é diferente. Quantos estão me entendendo aí? Ok. Então Paulo diz o seguinte, olha, gente, para gerar filhos, para fazer discípulos, eu usei algumas estratégias. Quais são as estratégias que ele usou? Então, primeiro, ele fez-se de o que é um servo. É alguém chamado para servir. O que é um servo? Pode ser um escravo. O que é um servo? É um empregado. Algumas pessoas falam assim, ai pastor, tem gente tão folgada às vezes, o pessoal acha que eu sou empregado dela. Às vezes você está discipulando alguém, às vezes você está visitando uma família, às vezes você está cuidando de alguém que é doente, e essa pessoa às vezes, ela vai precisar um pouco mais de você. Ou às vezes, ela é uma pessoa folgada. Paciência. Mas Paulo está dizendo, a palavra ali serve, a palavra um pouco mais light, a palavra ali correta é escravo. Qual é o direito que o escravo tem em relação ao seu dono, ao seu senhor? Nenhum. Escravo não tem direito a nada. É isso que Paulo está dizendo. Para ganhar algumas pessoas para Jesus, ele se fez como escravo daquela pessoa. Por quê?
Porque a única forma de ganhar aquela pessoa para o Evangelho, ela era daquela maneira. Quantos estão me entendendo? Mas Paulo diz que não foi só de servo que ele se fez. Ele também se fez de quê? De judeu, de religioso. E aí, o Paulo mostra para nós que ele também se fez de religioso. Por exemplo, se você tiver sabedoria, você consegue falar da Bíblia com espírita, com católico, com testemunho de Jeová, sem discutir com a pessoa. Mas para isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa ter um fundamento muito claro. Se você sair numa esquina, arrumar uma câmera, um microfone, e as pessoas estiverem passando, você, dá licença, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, onde é que está escrito? 1000 passará, 2000 não chegará. 99% das pessoas vão dizer que está escrito aonde? Isso demonstra o quê? A sua ignorância da palavra de Deus. Tem uma entrevista no YouTube que você morre de rir do que as pessoas falam. Você faz umas perguntas tão simples. Quer ver um exemplo? Você pergunta assim, onde Jesus nasceu? Jerusalém, Belém, Cascavel ou Biratã? Foi Biratã, não foi? Isso demonstra a ignorância das pessoas em relação à Bíblia. Elas não sabem nada da Bíblia. Agora você pega um corintiano e fala assim, qual que é a escalação do Corinthians? Ele sabe até o resultado, é 2-1 domingo. Mas de Bíblia ele não sabe nada. Paulo se fez de homem sem lei, porém ele estava debaixo da lei de Deus. Era uma estratégia que ele tinha que usar para ganhar pessoas. Paulo se fez de quê? Fraco, pessoa cansada. E Paulo usou a sua fraqueza para ganhar pessoas. Paulo se fez de quê? De louco. Paulo se fez, diz a Bíblia, de tudo para ganhar alguns. Então, o que é isso? São estratégias. Por quê? Porque as pessoas, elas são diferentes. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos pegar 2 irmãos aqui da igreja. E, assim, os 2 têm uma causa na justiça. E os 2 chegam para mim. Um chega num horário, outro chega, outro fala assim, pastor, eu queria que o senhor orasse, essa semana vai ter o julgamento daquela causa, e está para sair aí um dinheiro e tal, ou aquela casa, ou aquele carro, ou aquela fazenda, aquele apartamento, aquela causa trabalhista, enfim. Queria que o senhor orasse. Tá bom, vou orar. Pego o nome, a causa e apresento a Deus. Aí o outro irmão também chega, está com a causa, com uma causa trabalhista, civil, vai sair um dinheiro, a empresa que ele trabalhou, enfim, nesse sentido. Passa uma semana. Eu encontro com os 2, encontro com um, aí eu pergunto assim, ô Joaquim, e como é que foi essa semana lá no fórum? Independente do resultado, amém, gente? Então imagina você, se você chegasse e me pedisse uma oração uma semana atrás, e essa semana que passou, na sexta, na quarta, você tinha que comparecer no fórum, porque ia sair o seu julgamento lá. Ia dar tudo certo, enfim. Independente do resultado. E eu chego e eu pergunto para você. Qual foi o resultado? Qual seria a sua resposta? O que você pensaria? Um desses poderia pensar assim,
Poxa, o pastor não esqueceu não, deve ter orado mesmo. Poxa, que bom. Pastor, deu certo ou não deu certo? Enfim, o resultado não vem ao caso. Aí eu chego para o outro e eu falo assim, ô João, e aí como é que foi, qual foi o resultado lá? Pastor, pode ficar tranquilo, saiu, já separei o dízimo. O que ele quis dizer com isso? Caiu a ficha não? Agora vamos supor que essas mesmas pessoas, passa uma semana, passa duas, e eu não perguntei nada para elas. Qual seria o pensamento delas? Eu passo, ei, tudo bem, irmão, tudo bem e tal. Aí ele, poxa, o pastor nem perguntou nada. Aí comenta com a mulher, enfim, com alguém. Não, acho que ele nem orou. Porque se fosse eu perguntava. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí o outro também, eu passo perto dele, tudo bem, como é que está, irmão? Tudo na paz, beleza? Pastor, vem cá, o que foi? Mas o senhor não vai perguntar nada, não? Já perguntei, você está bem? Não, não é isso não, o senhor não vai perguntar lá do negócio que saiu? Ah, é, e aí? Ô pastor, o senhor orou? Eu orei. Então, deu certo não. As pessoas são diferentes. Se você pergunta, para alguns, o tipo de reação que ela vai ter é um. Se você pergunta, para outros, o tipo de reação que ela vai ter é outra. Então, qual é, se estão entendendo o exemplo ou não? Qual é a estratégia que eu tenho que usar para ganhar essa pessoa para Jesus? Quer ver outro exemplo? A irmã levanta a mão aqui e fala assim, quer ver? Mariana, você contou aquele testemunho do carro? Contou hoje? Não contou não? Você pode contar? Eu vou usar o teu testemunho. Eu vim de carro, com o carro da empresa, e eu parei ali na frente da Nobre, estacionei o carro na esquina. Fui na Nobre, fiz o que eu precisava fazer, e quando eu estava saindo, um cara estava saindo com o carro. Eu olhei, o cara olhou para mim, enfim, e foi embora com o carro. Até saí correndo um pouquinho atrás dele, só que não deu certo, né? Porque, enfim. E no momento eu fiquei meio apavorada, assim, meia tensa. Só que depois eu fiquei tranquila e amarrei e repreendi, né? Todo demônio que agia na vida daquele rapaz, que estava tentando agir na minha vida. E orei assim, Senhor, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu já amarrei e repreendi, e eu creio que o Senhor vai recuperar esse carro para mim intacto, sem nenhum dano. E eu vou recuperar esse carro ainda hoje. E fiquei tranquila, fui para o escritório. Chegando no escritório, dali, isso aconteceu mais ou menos umas 10 horas, 9h30, entre 9h30 e 10 horas. Que dia que foi isso? Ai, pastor, eu acho que foi no meio da semana, não lembro. Nem lembro mais. Nem lembro mais. E daí cheguei no escritório, o meu chefe me ligou, eu estava ligando, né, nos lugares, a gente tinha feito BO, tinha ligado na Civil, tinha ligado na Federal, né, abrindo lá, o pessoal achar o carro. Cheguei no escritório, daí meu chefe me ligou, falando, Mariana, acharam o carro, vai lá que eles acharam o carro. E daí eu fui lá, daí o carro estava estacionado, o ladrão, 1 hora depois, isso aconteceu entre 9h30 e 10 horas, 11 horas acharam o carro, o ladrão deixou o carro estacionado na sombra, trancado, e não tinha roubado nada. Para dizer que não roubou nada, levou o cartãozinho do Star, né? Mas isso não... Mas deixou o carro na sombra e sem nada. E como que achou esse carro? Ele deixou numa área onde tinha residências, né? E um senhor, que ele quase nunca ia passear com o cachorrinho dele. E o senhor contando essa história. O cachorrinho querendo sair,
E o senhor falando, não, eu não vou sair com você hoje. É, o cachorro falava com o dono. Eu não irmão. vou sair com Porque você hoje. a Bíblia diz que a mula falou com o profeta, e o cachorro, eu quero sair, eu quero sair. Tá, e aí? Foi mais ou menos assim. E daí ele falou, não vou sair, enfim, saiu. E o cachorrinho foi, né, sem coleira, foi na frente, e ele foi por um caminho que ele quase não pegava e foi direto onde estava o carro. O Gol, né, um golzinho quadrado, assim, daí, só que o meu patrão tinha trocado a roda, era uma roda bonita, acho que foi por isso que o cara pegou. E daí o cachorrinho foi direto onde estava o Gol, né, encostado. E esse senhor passou, olhou, atrás do Gol tinha uma plaquinha de vendas e o número, né, do meu chefe. O cachorrinho passou ali, olhou, falou, vou anotar esse número, vou ligar pro dono. Anotou, falou, não vou ligar agora. E desceu, não, mas eu vou ligar. E voltou e ligou. Ele falou assim, oi, eu tô vendo o teu Gol aqui, quanto que você quer nele? Meu chefe falou, cara, acabaram de roubar esse Gol, segura aí que eu tô indo atrás. A gente recuperou o Gol daí intacto, né? Conforme a oração que eu fiz. Senhor, eu criei o Deus que eu sirvo, e ele me recuperou o carro intacto, sem nenhum dano, e na sombra ainda. Amém. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Então, se você tem um cachorro e ele falar para você, eu quero fazer xixi, tem uma benção aí, irmão. Tem uma benção. Tá, aí a Mariana contou esses dias para nós, esse testemunho, e eu vou pegar esse testemunho para você entender. Aí alguém que está aí sentado, houve um testemunho como esse. E um dia, roubam a bicicleta dele. Que isso não aconteça com você, irmão. Diga, está amarrado. Mas levam o teu carro. Aí você ouviu um testemunho. Não, peraí, eu escutei um testemunho dia na igreja, e você vai fazer igualzinho a irmã fez. Vai repreender o ladrão e vai falar, Deus, usa um cachorro para achar esse carro. E aí você não recupera o carro. Onde foi que você falhou? Pastor, não seria melhor um gato? Eu vou te explicar. Alguém fica de pé e dá um testemunho. Fala, pastor, olha, no último batismo agora, meu marido se batizou e tal, está aqui comigo, quero agradecer a Deus, porque eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, sabe aquela campanha que o senhor falou e tal, eu fiz e deu certo. Aí alguém está sentado do lado, e a pessoa fala assim, poxa, meu marido também, poxa, mesma situação dessa irmã, dessa pessoa. Olha, ela fez uma campanha assim de 40 dias de jejum, aí eu vou fazer também, e ela faz. E o que acontece? Nada. Aonde está o erro? Você consegue entender o que eu estou falando? Eu vou te explicar. Quantas estratégias ali Paulo usou? São várias. Ele disse que ele fez de tudo para ganhar alguns. Então, eu preciso ter uma maturidade espiritual em Deus, porque as pessoas, elas são diferentes, as reações são diferentes. A maneira de cada um pensar é diferente. Preste atenção. Nós vamos fazer aqui um culto de louvor e adoração, e o pessoal vai estar cantando, adorando. Aí eu chego aqui e falo uma palavra simples, que Jesus morreu por você, deu a vida por você, entrega a sua vida a Jesus. Aí tem gente que já vem chorando, 2 metros de catarro, entrega a vida a Jesus. O outro não. O outro está sentado, não, peraí, vai entregar a vida a Jesus, eu sei por quê? Não é assim não, eu preciso saber. Eu tenho algumas coisas que eu penso, algumas coisas que eu acredito, eu não sou uma pessoa burra, eu estudei. Mas por que eu vou entregar a vida a Jesus assim? Tem tanta religião boa e tal. Aí um dia você traz alguém. E Deus usa essa pessoa, e Deus vai dando resposta
para cada argumento que essa pessoa formou na sua mente. Deus vai quebrando essas muralhas, que chama-se sofismas na Bíblia. São construções mentais que ao longo da vida da pessoa, ou às vezes mais jovem, ou mais velha, ela construiu isso com as suas experiências, com os seus estudos. E Deus vai quebrando isso, Deus vai mostrando para ela as respostas na palavra. Aí essa pessoa recebe um chamado. Olha, hoje é o seu dia, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A pessoa levanta a mão, eu quero receber Jesus. Um louvor, uma música, um toque do Espírito Santo, entregou a vida a Jesus. O outro não. Foi preciso toda uma argumentação teológica para quebrar toda essa muralha construída na mente. Quantos estão me entendendo? Como é que chama isso? Fala aí, como é que chama, gente? Fala alto aí, como é que chama isso? Não, está muito baixo, fala alto. Grita aí, como é que chama isso? Às vezes uma estratégia, você que tem filhos fora do Evangelho, a estratégia que você usa com um, não vai funcionar com o outro. Não estamos falando de princípios. Princípios são eternos. Por exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É um princípio. Ponto final. Agora, como isso vai acontecer? É outra coisa. Amém ou não amém? Então, o que é que Paulo nos ensina? E o que é que as religiões nos ensinam? Que assim como Deus, na Bíblia Sagrada, revela estratégias, as religiões também têm estratégias para conseguir adeptos. Satanás, ele não cria, Satanás copia. Então, ele vê o que Deus faz e ele vai procurar fazer igual. Compreende isso, sim ou não? Ok. Então, vamos lá. Devemos estar atentos ao mover de Deus em relação às suas estratégias. Então o Senhor está se movendo agora como? Como é que o Senhor está se movendo? Como é que o Senhor está trabalhando? Então nós vamos lá. Bom, como pastor, eu já tive a oportunidade de pregar em muitas igrejas. Conhecer igrejas até fora do nosso país. Para mim foi muito bom, que me trouxe experiências. Conhecer pastores de outros países, para mim foi ótimo, foi maravilhoso. O último agora que nós tivemos foi o pastor Eliseu, da Itália. Que teve aqui. Falar nisso, quem veio na reunião do pastor Eliseu? Aí nós fomos jantar depois. E aí comecei a conversar com ele, perguntar como é que funcionava a igreja dele, o país, o local onde ele estava, como é que era. Você vai aprendendo. Então, veja só. O que eu aprendi dentro desses anos pastoreando? Que Deus, ele dá uma visão. Dentro dessa visão, nós vamos trabalhar. Então veja só. Qual a visão que nós adotamos? Nós adotamos o MDA, Modelo Discipulado Apostólico. Como funciona o MDA? Homem discipula homem e mulher discipula mulher. O discipulado não é o discipulador mandar na vida do discípulo. Olha aqui para mim, isso é importante. O discipulado é o discipulador orientar e mostrar o caminho. Vai por aqui. É assim que funciona. Por exemplo, dá um exemplo bem prático. Eu estou discipulando alguém e ele me conta assim, pastor, eu trabalhei numa empresa, meu patrão me passou a perna, era para me ter recebido tanto, eu recebi, eu fiquei com uma mágoa no coração, uma raiva, então eu vou orientar. Vou pegar a Bíblia e falar assim, meu querido, a Bíblia diz que você tem que praticar o perdão, deixa isso para lá, perdoa. Perdoar não é esquecer, perdoar é sarar essa ferida que está dentro de você,
vai ficar uma cicatriz, porém essa cicatriz não vai te incomodar. Eu dei uma orientação, amém? Quem é que tem que praticar o perdão agora, o discipulador ou o discípulo? Pronto. Não vou mandar na vida dele. Eu orientei o que ele deve fazer. É o modelo que nós adotamos. Adotamos um modelo. Aí, por exemplo, na nossa igreja, nós adotamos um modelo de pastores e pastoras. E pregando uma mensagem um tempo atrás aqui na nossa comunidade, eu perguntei, gente, quem já leu pastor aqui na Bíblia? Ninguém tinha lido. Eu mostrei Raquel, que era uma pastora. Pastora de ovelhas. E você vai no Novo Testamento e você vê um casal, a qual são discípulos de Paulo, chamado Priscila e Áquila. Na cultura oriental, o nome da mulher nunca pode aparecer primeiro. Primeiro é o nome do homem, do seu marido, depois a sua esposa. Então, para os orientais, do outro lado do mundo, quando eles leem isso, e não tem uma interpretação certa da palavra, dá um nó na cabeça. Mas por que aparece o nome dessa mulher? Porque ela era uma pastora de igreja e o seu marido era o auxiliar. Olha que interessante. Deus coloca coisas na Bíblia que nós não observamos. O marido, em casa, sacerdote do lar e cabeça. Amém? Na igreja, o que ele era? Só auxiliar da pastora. Então, nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não interessa se é o pastor ou a pastora. Ponto. Amém? Mas para muitas pessoas, isso é inadmissível devido à sua cultura. Algumas pessoas têm dificuldade de estar em uma igreja, isso eu sei como pastor. Inclusive, não só homens, mulheres também, isso eu sei como pastor, em que o líder da igreja é uma mulher. O que é isso? Questão cultural. Ah, pastor, eu não tenho essa dificuldade. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Mas existem lugares que mulher é inadmissível no púlpito como pastora. Pode ser a irmã Benedita, a irmã Joaquina, a irmã Sebastiana, a missionária não sei da quando, mas pastora da igreja, não pode. Então o que acontece? Por causa dessa minha cultura e essa mentalidade, eu posso ficar impedido no mover de Deus. Eu tenho que estar atento ao mover de Deus em relação às suas estratégias. Dentro do modelo e da visão que Deus nos deu, eu posso fazer outros trabalhos. Então vamos lá. Preste atenção. Você vem para a igreja e você fala assim, poxa pastor, eu sinto uma necessidade que a igreja faça um trabalho com crianças abusadas, com crianças abandonadas, com crianças de rua. E a pessoa chega e conta o que ela tem no coração, o desejo dela. Estão me entendendo, amém ou não amém? Então, pastor, o senhor podia fazer isso na igreja. Quem sentiu o mover de Deus? Foi o pastor ou foi o irmão? Então, ele que faça. O que as pessoas não entendem é que às vezes ela acha, pastor, só tem que orar. Só tinha que fazer uma vigília. Só tinha que estar aqui todo dia 6 da manhã. Só tinha que visitar. Só tinha que plantar bananeira. Vai plantar bananeira você. Ela sente o mover de Deus, o chamado de Deus, mas ela quer passar o quê? O chamado. Diga para o irmão, não passe o chamado para o irmão. Aí vem outro e fala assim, pastor, eu acho que nós tínhamos que ter um grupo de dança. Você quer que eu dance?
Hã? Aí vem o outro e fala assim, pastor, poxa, às vezes eu passo ali na Tancredo, eu vejo tanta gente, e eu acho que precisa evangelizar esse povo. É muito fácil. Quem sentiu o chamado? Você. Então põe a saia, quer dizer, pega a Bíblia e vai evangelizar. Arruma alguém e vai lá. E caiu a ficha? Não. Tá, pensei que não tinha caído. Então, a pessoa sente o mover de Deus, sente o chamado de Deus, e ela quer passar a bola para o outro, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Qual é o mover dentro do seu coração? Olha, agora que o senhor falou, não tem nenhum mais. Já está deletado, já mandei para o espaço, porque já que vai pegar para o meu lado, eu estou fora. Pois é. Esse é o problema. Nós, muitas vezes, nós nos sentimos incapacitados. Mas quem sou eu para... Pastor, eu não sou ninguém. Você é budista? O budismo, o corpo não vale nada, a pessoa não vale nada. O que vale é Agora, Jesus morreu por nós, sim ou não? Pagou um alto preço, sim ou não? Então eu creio que nós valemos alguma coisa. Concorda ou não? Pergunta para o irmão, quanto você vale? Aí tem gente que fala assim, nossa, eu levantei hoje com o pé esquerdo. Você não gosta do pé esquerdo? Decepa ele, irmão. Doa para alguém. Quanto vale seu pé esquerdo? Irmão, quanto você acha que essa coxa aqui vale? Quanto vale os teus olhos? Irmão, quanto tempo você acha que eu estou cultivando essa barriga? Não é fácil manter, irmão. Então as pessoas, às vezes elas se sentem incapacitadas. Ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Coitadinho de mim, pobre de mim. Então eu preciso estar atento ao mover de Deus. Uma mega igreja nos Estados Unidos, se eu não me engano, na época que eu li o livro, eles tinham 35 ou 40 mil pessoas. Uma mega igreja. Uma irmã chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu tenho uma amiga que ela é cadeirante. Ela sofreu um acidente, tal. E eu gostaria de trazer ela na igreja. E onde eu poderia colocar, enfim, o que eu poderia fazer? Tem alguém que pode me ajudar? Aí o pastor disse assim, você sentiu esse mover de Deus no seu coração? Eu senti. Então eu vou te dar uma palavra. Qual é a palavra? Se vira. Esse pastor escreveu um livro contando sobre os ministérios da igreja dele, que eu li. Ele disse, hoje, escrevendo esse livro, essa irmã, ela é líder das pessoas de cadeira de roda. A cada domingo, ela traz cerca de 700 pessoas para a nossa igreja em cadeira de roda. Para e pensa. Lógico que a igreja dele é monstruosa, 35, 40 mil membros. 700 pessoas não é nem o dízimo, não é nem a 10ª parte. Então ela sentiu o mover de Deus. Ela comunicou ao seu pastor. O pastor não assumiu o chamado dela. Não é o chamado dele. Você chama o médico e o advogado de doutor, sim ou não? Mas você cruza aí as profissões. Manda um médico para o fórum e o advogado te operar. Não é porque são doutores que vão conseguir fazer a mesma coisa. Então, se Deus moveu na vida dela e ela conseguiu,
entender esse mover, então ela trabalhou, se empenhou para que o ministério dela fosse frutífero. A maioria de nós gostaríamos, muitas vezes, que o nosso pastor, o nosso líder, fizesse alguma coisa. Mas o que ele não entende é que Deus está falando para ele fazer. Quantos conseguem entender isso? Amém ou não amém? Aí eu quero transmitir isso para alguém mais capacitado do que eu. Querido, capacitado é quem Deus chama. Não, vocês não entenderam. Capacitado é a pessoa que recebe o mover de Deus, recebe o toque de Deus. Dentro desse toque, dentro desse mover, Deus te dá uma estratégia. Consegue entender isso? Eu seria um estúpido se eu pensasse que eu vou conseguir conquistar todas as classes sociais aqui nessa cidade, ou todo tipo de pessoa. Não é assim que funciona. Por quê? As pessoas são diferentes. A mentalidade das pessoas são diferentes. Alguns gostam de um pastor um pouco mais sério. Eu acho que o meu pastor é muito sério. O pastor Abe Uber, ele conta um caso de uma célula, um grupo caseiro, e trouxeram um visitante para essa célula. Aí na hora da oração, eles colocaram uma música, uma adoração, muito bonita. E ali tem uma parte que, sim, é aquela música que toca muito. E algumas pessoas orando, chorando. A maioria tudo cristão, tudo crente, tudo evangélico, ali orando, oh meu Deus, aleluia. E o visitante olhando tudo aquilo. Aí terminou, todo mundo se cumprimentou, se abraçou e tal, né? Muito obrigado pela sua visita. Volta semana que vem. O visitante falou assim, você desculpa, eu não volto mais não. Por quê? Por que o senhor não vai voltar? O que isso aconteceu? Não, é muito triste esse lugar aqui. Todo mundo só chora. A reação dele é uma. Talvez... Vamos pegar um outro visitante, uma mulher que foi abandonada pelo seu marido, que ele foi embora com a outra. Na hora que toca aquela música, ela ia orar e chorar, ia falar, volta, Zé, em nome de Jesus. Aí alguém fala, obrigado pela sua visita, até semana que vem eu volto. Nossa, eu gostei demais, Deus tocou muito meu coração. A mesma música, a mesma reunião, porém a reação diferente. Então, às vezes, nem todo mundo gosta de um pastor muito sério. A paz do Senhor, irmão, vamos abrir a Bíblia. Alguns vão gostar. Nem todo mundo gosta de um pastor palhaço. Para onde você está indo? Para o circo. Tem circo na cidade? Não, é na minha igreja, porque meu pastor é um palhaço. Consegue entender isso ou não? Quantas pessoas você acha que você consegue agradar? Quantos estão com a esposa ou o marido do lado aí? Pergunta, bem, eu agrado você? 100%? Algumas esposas vão dizer, bom, pelo menos você podia tomar banho. Primeiro lugar. Então, querido, o que acontece conosco? Eu preciso estar atento ao mover de Deus. Deus está se movendo. Hoje de manhã eu estava conversando com o Luiz Carlos falou assim, pastor, o pastor Jotinha, que é um missionário da Assembleia de Deus, que tem já acho que quase 100 anos de idade, 90 e não sei quanto, esteve em Cascavel já, ele disse que ele estava no Rio de Janeiro há um tempo atrás, e ele chegou um dia para a irmã e falou assim, irmã, eu nunca vejo o seu marido na igreja. Ela falou, pastor, meu marido é militar, coronel, sei lá o que ele é lá, e ele não gosta da igreja. Ele até permite eu vir, mas não gosta da igreja, não gosta de crente.
Mas eu vou fazer uma visita. Não, pastor, ele não gosta de crente. Se o senhor for lá, ele vai botar o senhor para correr. Não, mas me dá o endereço, vou fazer uma visita. Pastor, por favor, não vá. Ele falou, eu vou, irmão, me dá o endereço aí. Por obediência ela deu. Aí numa tarde dessa, o pastor está passando lá na rua, achou a casa, bateu palma, o homem estava lá na varanda, no alpendre. E aí, o que foi? O senhor podia me arrumar um copo de água, está calor? Aí ele foi lá, buscou um copo de água. Eles começaram a conversar e tal. Aí ele viu uma bandeira grande assim do Flamengo, né? Aí ele falou assim, o senhor é flamenguista? O pastor perguntou, né? Eu sou. Ele falou assim, tem jogo do Flamengo hoje? Ele falou, tem daqui a pouco. Puxa, rapaz, eu estou longe de casa, eu queria assistir o jogo. Ele falou, mas então faz o seguinte, vamos entrar aqui, assiste comigo, e tal, né? Aí o coronel perguntou para ele, falou assim, o senhor é flamenguista? Sou. Agora eu sou. E aí, Flamengo jogando não sei com quem lá, acho que Vasco, não sei, faz muito tempo. Aí o Vasco fez um gol. Aí os dois, pois é, rapaz, tá feia a coisa e tal, não sei o quê. Daqui a pouquinho, o Flamengo faz um gol. E os dois comemorando, e conversando, e rindo. Aí o homem já foi lá, pegou a cerveja, falou, só quer? Ele falou, não bebo, obrigado. Aceito uma água se tiver, um suco, mas não, eu não bebo cerveja, álcool não. E conversa vai. Daqui a pouco, o Flamengo fez outro gol. E comemoraram. E o pastor, é o Mengão! Pois é. Terminou o jogo, o Flamengo ganhou. Como é que está o coração do homem? Alegre. Quem gosta de futebol, né? Aí ele falou assim, eu gostei do senhor e tal, fica para jantar aí com a gente, não sei o quê. E conversa vai, conversa vem. Ele falou, então eu aceito. Não é bobo, né, irmão? Aí, e tal, conversando lá. Aí as irmãs, a esposa dele e uma outra senhora estavam na cozinha, falando, olha que vergonha. Olha o pastor comemorando. Pastor, o homem de Deus, torcendo. Futebol é coisa do demônio. Como é que pode e tal? Aí o pastor quietinho, esperou a hora, sentou na mesa, né, e tal. Aí ele falou assim, eu posso pedir uma coisa para o senhor? Aí o coronel falou, pode, pois não, o que o senhor quer? Ele falou assim, eu queria fazer uma oração. O coronel fechou a cara, como é que é? O senhor é crente? Sou. Então, mas, espera aí, então o senhor me enganou? Não enganei o senhor não perguntou nada. Ele falou assim, olha, eu vou dizer para o senhor, eu não gosto de crente. Ele falou, ixi, eu sou crente, eu sou pastor. Aí o coronel, então tá bom. Mas eu vou dizer, eu gostei do senhor, então pode orar aí, bem rapidinho. Orou, abençoou, jantaram, e falou assim, olha, dia tal eu vou estar pregando na igreja. Eu queria que o senhor fosse. Eu gostei tanto do senhor. O senhor é um militar e tal, elogiou o homem e tal. Beleza. Foi embora. Passou alguns dias, estava a esposa e o marido e o pastor pregando. Aí o pastor fez um apelo. Você quer entregar a vida a Jesus? Vem aqui à frente, levanta sua mão. Quem você acha que veio à frente receber Jesus? O militar. E a mulher, há anos, orando pelo marido, brigando com ele, chamando ele de endemoniado, filho do capeta, você vai para o inferno, nunca conseguiu nenhum resultado. O pastor foi lá assistir o jogo do Flamengo, nem flamenguista ele era. E ele ganhou o homem para Jesus. Como é que chama isso, gente? Estratégia. Agora nós vamos sair visitar todos os maridos das irmãs aqui para torcer para o time dele. Vai funcionar? Não. Um ou outro até que dá certo. Por isso que eu estou falando, ó. Eu coloquei várias setinhas ali. Essa pessoa, Deus vai dar uma direção. Pensa
Pensa num homem que não dá bola para futebol, sou eu. Para mim, se está ganhando ou se está perdendo, a mim nem fu nem fá. Agora, tem pessoa que gosta. Desde que isso não se torne o seu Deus, porque tem gente que, né, é viciar, aplica futebol na veia. Consegue entender o que eu estou falando, né? Então, nós devemos estar atentos ao mover de Deus em relação à estratégia que Ele nos dá. Eu vou te contar mais um caso. Há muitos anos atrás eu vi esse caso. Um pastor, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, eu não morei lá, morei em Santana do Livramento, mas muitas vezes passei por Santa Maria, cidade grande, bonita, boa cidade. Um dia ele se incomodou com uma coisa. A igreja evangélica brasileira, ela é composta de 70% de mulheres, isso é fato. Mas a igreja dele era quase 100% só mulheres, e a maioria senhoras, e a maioria casadas. E um dia ele se incomodou, e quando a gente começa a sentir assim, esse incômodo, é uma direção que o Espírito Santo está dando. Aí, queridos, olha o que aconteceu. Um belo dia, ele falou assim, eu queria terminar o culto agora, mas eu queria que vocês não fossem embora. Quantas casadas nós temos aqui? A maioria levantou a mão. Queria que vocês ficassem. Aí ele desceu do altar, falou assim, me dá 5 minutinhos. Onde estão os maridos de vocês? Que estou aqui já há muito tempo, vocês têm vindo, adorado a Deus, mas a maioria de vocês, marido, não vem na igreja. Ah, meu marido trabalha, o meu não gosta de igreja, o meu também não gosta não, meu marido não quer vir, o meu marido tanto faz, tanto fez, não sei o quê. Cada uma dando uma desculpa ali. Aí o pastor estava bravo, irmão. Vocês querem saber por que os maridos de vocês não vêm à igreja? Pastor, é o demônio, a gente sabe. Não, não é o demônio não, o demônio é vocês. A culpa é de você. E deu uma bronca na mulherada, irmão. Vocês não estão cuidando da casa, dos maridos. Vocês, muitas vezes, passam o dia fofocando e foi falando, irmão. Fica assistindo novela. Novela é coisa do capeta, do demônio. Mas foi descendo o cajado. E falando. E falou, e eu quero os maridos de vocês na igreja. Porque Jesus não morreu só para a mulher, não. Jesus morreu para a humanidade. Irmão, um silêncio. A mulherada levantou, foi embora. Passou alguns dias, apareceu uma senhora com o marido. Terminou o culto, o marido veio e falou assim, pastor, queria falar com o senhor. Pois não. O que o senhor fez com a minha mulher? O pastor falou, está amarrado, que negócio é esse que eu fiz? Não entenda mal não, pastor. Eu quero dizer para o senhor que estou muito feliz. Ele falou, graças a Deus. Ele falou, pastor, a minha mulher, aqui entre nós, é uma porca. Eu chegava às vezes do trabalho à tarde, nós temos 3 filhos. Já viu falar da história dos 3 porquinhos? Pastor, a pia da cozinha, lotada de louça. Aí, pastor, eu chegava, às vezes, ela estava na vizinha tomando chimarrão. Aí eu gritava lá, bem! Aí ela, oi, já chegou? Já. Não tinha um café para me tomar. Eu já vinha desanimado para casa. E ela com aquele cheiro de gordura de porco, vinha me abraçar. Pastor, eu vou falar para o senhor, não tem homem que aguenta isso. Aí eu notei que de algumas semanas para cá, ela mudou. Ela começou a tomar banho. Bênção de Deus. Foi no cabeleireiro, fez as unhas. Pastor, está escovando o dente após as refeições. Agora eu sinto até alegria e tinguilingue, porque estava difícil a coisa, pastor.
A gente deitava e era um cheiro a gambá que achava que, né? Ele falou assim, pastor, eu quero te agradecer, e eu quero dizer para o senhor o seguinte, tem que ter sido o senhor. E o pastor falou, por quê? Ele falou, porque a mãe dela é pior. Então, com a mãe não foi. Parece brincadeira isso, irmão, mas não é não, isso é um caso sério. A mãe tem grande influência na vida dos filhos. Consegue entender isso sim ou não? Aí, irmãos, o homem falou assim, pastor, eu quero te agradecer e eu vou dizer para o senhor, eu quero fazer parte dessa igreja, porque o meu casamento mudou. Mas mudou como, irmão? Porque Deus moveu o coração do pastor, o pastor foi e deu uma bronca à mulherada. Mostrou para elas como é que deveria se comportar em casa. Como é que deveria se comportar com o marido? Como é que deveria se comportar com os filhos? Porque aquilo estava incomodando ele. Ele olhava para a igreja, mulher, 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 aí tinha um homem lá. É a estratégia que Deus deu para ele. Funcionou? Funcionou. Deu certo. Fluiu as coisas. Bom, para a gente encerrar, estou terminando já, são 8 horas aqui na capital da cobra. De volta para a casa do pai. Tem um videozinho aí que eu vou pedir para você colocar, Fábio. Se você não souber onde está, eu te digo. Está nos meus avisos dentro de uma pastinha. Isso. Pode colocar. Ok. Vamos fazer agora, pode tirar para mim, por favor? Isso. Vamos fazer agora uma comparação aqui. Lucas 15, a partir do versículo 11, ele conta a história. O que está escrito lá em cima? Mais alto, diga aí. Quem voltou para a casa do pai? O filho pródigo. A palavra pródigo é esbanjador. Ok. Como é que o filho pródigo voltou para casa? Eu vou falar isso e eu vou encerrar para você entender. Então, nós temos a história de um fazendeiro. Tinha 2 filhos. O filho mais velho pode representar Israel, o mais novo os gentios, a gente e os povos. Um dia o filho mais novo resolveu ir embora. Falou, pai, olha, eu quero que o senhor me abençoe aí, me dá uma parte da minha herança que me toca e tal, que eu quero ir embora, quero viver minha vida. O pai não discutiu, não brigou. Deve ter vendido uma parte da fazenda, enfim, pegou o dinheiro e falou, então está aqui, meu filho. O menino foi embora.
Esse menino esbanjou, gastou sua vida, gastou o seu dinheiro, gastou o seu tempo, com prostituição, com mulheres, com drogas, enfim. Aí um dia a crise veio. E quando acabou o dinheiro, acabaram-se também os amigos. Isso já é até dos tempos de Jesus até antes. É assim, o provérbio já fala sobre isso. Aí ele sentiu fome. Ele chegou para um fazendeiro. Os judeus, você sabe, não comem carne de porco. Esse menino foi cuidar de quê? Irmão, imagina o tamanho da humilhação para ele. Aí esse menino foi e falou assim, olha, me dá um emprego, eu estou passando fome. O fazendeiro falou assim, olha, eu tenho uns porcos, então vai cuidar dos meus porcos para mim. E a Bíblia diz que ele desejava comer das alfarrobas ou das bolotas que eram lançadas aos porcos. E diz assim, o texto sagrado, que ele, caindo em si, disse consigo, poxa, o meu pai tem trabalhadores, são tratados como gente, como ser humano, e eu que sou filho, eu estou aqui padecendo de fome. Então ele caindo em si, sozinho, aí nós vemos o trabalho do Espírito Santo na vida da pessoa, ele volta para casa. Algum ser humano trouxe ele? Não. Então, o que é uma estratégia? Quando você ora por alguém, essa pessoa, ela pode voltar para o caminho de Deus. Se ele está desviado do caminho, pode encontrar Jesus se ele não conhece o Evangelho. Às vezes sozinho. Agora nós temos um outro exemplo. Eram 100 ovelhas. E um dia o pastor, como era de costume, nas tardes, ele foi contando as suas ovelhas. 1, 2, 3, 4, 20, 50, 80, 99. Ué, será que eu errei? Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 90, está faltando uma. Esse pastor, responsável por aquela ovelha, o que ele fez? Ele foi buscá-la, segundo a estratégia. Ele encontra a ovelha machucada, gemendo, numa armadilha, pega a ovelha, põe nas suas costas e traz ela para casa. Então nós temos duas histórias de volta para casa. Uma, a pessoa cai em si e volta. A outra, alguém teve que ir buscar. Para e pensa nisso. Às vezes você está tentando a solução de um problema, ou trazer alguém para o Evangelho, trazer alguém para Jesus, e você tem usado algo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E qual o resultado que isso tem produzido? Nenhum, porque você não está atento ao mover a direção e a estratégia de Deus. Consegue entender isso ou não? Pastor, eu já falei. Pastor, eu já fiz isso. A gente escuta a reclamação direto. Né? Ai, eu não sei o que fazer. Ai, ai. E isso vai ano, após ano, após ano, após ano, após ano. E qual o resultado? Nenhum. Pelo contrário. Isso está se tornando uma bola de neve. Isso está descendo montanha abaixo. E quando chegar lá embaixo, vai arrebentar, vai destruir tudo. Pode fechar sua Bíblia, eu encerro. Pode tirar para mim? Acho que parou de fogo. Isso, pode tirar. Escute o que eu vou te dizer agora. Essa semana, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, aqui de Curitiba.
ele foi ministrar em Fortaleza. Você pode entrar na Igreja da Paz, no site da Igreja da Paz, e você pode procurar lá pastor Luciano Subirá. Ele é aqui do Paraná. Morava em Guarapuava, agora está em Curitiba. É um homem muito inteligente, um homem de Deus. E ele estava passando uma estatística, que ele esteve ministrando lá em Fortaleza, na Igreja da Paz. E ele deu uma estatística que, se ela, eu creio que realmente ele não é menino, não é criança, e se ela realmente estiver certa, que eu acredito que esteja, nós temos um problema muito grave e muito sério no nosso país. Que problema é esse? Nós somos hoje, alguns dizem 40, alguns dizem 35 e alguns dizem 50 milhões de evangélicos no Brasil. Nós somos isso hoje. E dentro dessa estatística, alguns mais empolgados dizem que nós somos 50 milhões de evangélicos. Ok. Há o mesmo número de evangélicos fora das igrejas. E quando você conversa com uma pessoa fora da igreja, e você fala assim, mas por que você... Não, eu acredito em Deus, não deixei de crer em Deus, mas igreja eu não vou mais. Não, eu tenho a minha fé hoje, assim, aqui na minha casa, e Deus me entende. E as desculpas são as centenas. Eu não concordei com a decisão do pastor. Eu tinha um carro, vendi para o irmão da igreja, e aí ele não me pagou, e o pastor não fez nada. Eu emprestei um dinheiro. Isso. Não me apoiaram. Eu fiquei doente, ninguém me visitou. Enfim. São as centenas. E todas as pessoas, elas sempre acusam o outro. Não, porque o pastor, isso, porque a irmã lá da igreja, porque o outro me maltratou, porque não me visitou, porque não cuidou de mim, porque me deu uma bronca, por isso. Mas eu não vi. E não ouvi. Pode ser que haja, o que eu vou te dizer agora. Até hoje eu não ouvi, nesses mais de 21 anos como pastor, ninguém dizer assim, eu saí da igreja porque Jesus é ruim, Jesus não presta. Eu, Paulo Lemos, 44 anos de idade, vou fazer agora, final do ano, 22 anos como pastor. Eu nunca ouvi isso. Alguém pode ter falado. Já nos tempos da Bíblia falaram mal de Jesus. Talvez alguém aqui já tenha ouvido. Não, pastor, eu já vi gente falar mal de Jesus. Estava na igreja, era crente, eu quero saber de Jesus. Não, Jesus não vale nada, Jesus. Alguém já ouviu um desviado falar mal de Jesus? Não, aqui nós não temos ninguém. Então eu pergunto para você, por que é que essas pessoas deixaram o evangelho? Porque Satanás também tem estratégia. Consegue entender isso? O diabo, ele também vai usar de estratégia para te levar para o inferno. Querido, as pessoas dizem assim, mas Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Concordo. Deus não, a pessoa vai sozinha. Porque o simples fato de eu virar as costas para Deus, eu estou dizendo, Deus, eu não quero o Senhor mais. E por que alguns abandonam o evangelho, abandonam a sua igreja? Porque Satanás, muitas vezes, ele vai colocar coisa na cabeça da pessoa que não é real. Foi como os exemplos que eu dei para você. Se você pergunta para a pessoa, esse aqui vai entender como interesse. Poxa, pastor orou mesmo, quer saber como é que as coisas estão. Se você pergunta para esse
Esse aqui vai falar, pô, o pastor está interessado, que saiu a causa na justiça, ele já quer logo o dízimo. Então, a maneira que a pessoa pensa, nem o pastor e nem Deus consegue controlar. Entende isso? Se você faz, é porque você fez. Se você não faz, é porque você não fez. Então, quando a pessoa não quer fazer algo, ela dá uma desculpa. Quando ela quer fazer, ela dá um jeito. Então, eu preciso estar atento à estratégia de Deus, ao mover de Deus. Poxa, por que o meu filho está assim? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha vida... Eu tenho que parar e falar, Deus, por que a minha vida familiar está assim? Por que a minha vida financeira está assim? Por que esse meu filho isso? Por que essa minha filha isso? Poxa, por que meu pai e minha mãe isso? Por que a minha família toda é assim? Por que em casa nada dá certo? Por quê? Porque eu tenho que parar e falar, Deus, por quê? Aí Deus vai te dar uma resposta. E dentro da resposta de Deus, Ele vai te dar uma estratégia para vencer isso. É assim que funciona. Querido, as maiores descobertas de Deus ainda não foram reveladas. Existem coisas que estão guardadas aqui, que Deus vai revelar o seu segredo para somente alguns. Quer que eu te dou um exemplo? Você veio na igreja, você deu o seu dízimo, deu sua oferta, orou, clamou, adorou, buscou a Deus, enfim. Você para no semáforo, tem o pessoal jogando as bolinhas, tocha de fogo, tocando violino, enfim. Aí ele fala assim, a moedinha aí, senhor. Aí você pensa assim, ó, como eu muitas vezes pensei, dá moeda nada, vai comprar droga, vai comprar um cigarro, vai comprar cachaça. Quem já pensou isso? Então não estou sozinho. Quem não levantou a mão é porque pensou já mais do que eu. Então, eu duvido que você nunca pensou isso. Aí um dia Deus me repreendeu. Deus usou uma pessoa para falar comigo. Deus usou uma pessoa, essa pessoa falou assim, você é profeta? Quem? Não. Você teve uma revelação que ele vai comprar droga? Não. Então como é que você sabe que você vai comprar? Como dizia o meu sogro, eu calculei. Aí Deus falou assim, o que a minha palavra diz? Que aquele que ouve o clamor do pobre, quando ele clamar, eu vou ouvir. Mas aquele que ouve o clamor do pobre e não atende, quando ele clamar, eu não vou ouvir. Mas senhor, você não é profeta? Aí eu aprendi. Quando você for dar um dinheiro, você enfia a mão no bolso e fala assim, eu sou cristão, eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Não ouse usar esse dinheiro para comprar droga. Em nome de Jesus. Toma. Meu irmão, ele vai usar droga com qualquer outro dinheiro, mas esse aqui é do pão. Esse aqui é... O que é isso? É uma estratégia para quem quer receber resposta à oração. Que tem gente que acha para receber resposta à oração, ele tem que andar de joelho.
tantas loucuras que a gente vê por aí. Então existem segredos aqui que ainda não foram revelados. E que Deus quer dar para você. Amém? Mas você tem que estar atento ao mover de Deus. Às vezes, certas coisas que nós vamos fazer, parece loucura. Certas coisas que nós vamos realizar, a mente humana não consegue entender aquilo. Quer ver um outro exemplo? Jesus cospe no chão, faz lodo, coloca nos olhos do cego, ele vinha clamando atrás, pedindo, enfim. E Jesus fala assim para ele: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Irmão, se eu sou esse cego, eu falo, você está de brincadeira, né? O cara cego, com lodo nos olhos, e tem que sair procurando tanque de Siloé? Não, você está brincando comigo. Mas esse homem se virou, meu filho. Pediu para alguém, tropeçou, chegou lá no tanque de Siloé, pegou a água, lavou os olhos. O que aconteceu? Como é que chama isso? Isso é a loucura de Deus. É coisa louca que às vezes Deus faz. Aí da outra vez, Jesus foi curar o outro cego. Olha o que ele faz. Tira ele para fora da aldeia. Olha a estratégia. Chega perto dele e a Bíblia diz que Jesus cuspiu nos olhos dele. Para e pensa. Falou assim: o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo os homens, parece árvore, Senhor. Aí Jesus faz uma segunda oração. E agora? Ah, não, agora eu estou vendo bem. Aí Jesus diz assim para ele: não entre na aldeia. Ou seja, não volte para casa. Mas eu fui curado. Não, você não pode voltar para casa. Como é que você explica isso? Jesus não deixou o homem voltar para casa, curou ele e mandou ele embora para outro lugar. Dá um nó na cabeça e fala: Deus, não entendo essas coisas. Como é que pode isso? Agora o rapaz ia voltar para casa, ele não pode voltar para casa. Não. Mas Deus, por quê? Filho, tem coisa que Deus quer que você só obedeça. Amém? O resto é com Ele. Fica de pé, por favor. Pastor José, aqueles papéis. Ah, tá pronto já? Então daqui a pouquinho eu vou entregar. No final. E eu vou explicar algo que nós vamos fazer. Agora no mês de julho. Ô João, e as pernas? É verdade que caiu um negócio nas tuas pernas? Quantos quilos? As pernas estão aí? É? Deixa eu escutar esse negócio aqui do João. Rodrigo, e essa barba? É? Você está parecendo judeu, libanês. A Sharon gostou? O Rodrigo, o João Luiz, isso. O que aconteceu? Estava trabalhando essa semana. Onde você trabalha? Na nossa cadeira. Ah, tá. Daí tinha uma prateleira com uns tubos de ferro, Ah. de costa para ela. Na hora que eu me virei, a prateleira caiu em cima das minhas pernas. Precisam de 10 pessoas para conseguir tirar os pés de cima. Ah. Qual que era o peso que você falou? 1 tonelada, mais ou menos. Mas você está com as pernas aí, irmão? Sim. Tá, e aí o que você fez? Foi no hospital? A princípio, o médico que deu o primeiro atendimento falou que eu tinha quebrado as duas pernas. Ah. Eu cheguei no hospital com muita dor, o médico... Que dia que foi? Quinta-feira. Quinta-feira, tá. Hoje Isso. é domingo.
Aham. Correto. Tá. Daí o médico me deu morfina, fiquei deitado um pouco lá. O médico tirou o raio-x e falou: não aconteceu nada. Não trincou, não quebrou, não deu luxação, nada. Você imagina o tamanho desse anjo. Rapaz, é Deus, não é? Dá um aplauso ao Senhor. Pastor Igor falou assim, Pastor Igor falou para mim, pastor, eu tenho que sair, vou no hospital. O João Luiz sofreu lá um acidente lá, caiu um tubo, um negócio lá de 8 toneladas nas pernas dele. Falei, meu Deus. Eu pensei, João Luiz para um lado e perna para outro. Né? O menino está aí, irmãos. Jesus de Nazaré. A gente vê essas coisas, a gente fica tão impressionado, né, irmão? Testemunho da Mariana contando, João Luiz. Deus é bom, irmão. Tá vendo? Como é que tem explicação um negócio desse? Pastor, é sorte. Eu quero ter uma sorte dessa todo dia, irmão. Não que caia nada sobre mim, não. Tá amarrado. Né? Eu quero. Oh, Jesus. Glória a Deus. Pai, nós damos graças a Ti pela Tua palavra. Damos graças a Ti por aquilo que o Senhor tem ministrado a nossos corações. O Senhor tem nos levado, Senhor, a um nível maior e mais profundo dia a dia. Nós queremos crescer em Ti. Obrigado, Senhor, por esses testemunhos do João Luiz, da Mariana e por muitos outros testemunhos que nós temos ouvido aqui na nossa comunidade. Obrigado por essa graça, por essa proteção, por esses milagres. E eu sei que o Senhor vai estar revelando palavras, estratégias. Eu sei que o Senhor vai estar falando ao coração dos Teus filhos sobre o propósito de cada um de nós, sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Pai, eu dou graças a Ti, eu agradeço a Ti de todo o meu coração, que os Teus filhos dia a dia possam entender o propósito do Senhor para a vida deles. Pai, eu abençoo a cada um deles. Levanta sua mão e diga: Senhor, a Ti nós damos a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. No nome de Jesus, somos gratos a Ti. No nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor.